Oi meninas, peço desculpas hoje aí pelo atraso. Eu gravei o vídeo mais cedo, na claridade, para ficar melhor a qualidade do vídeo. Gravei com fone para o som ficar alto, mas meu fone tá com problema e ele descompassou aí o áudio da imagem. E aí só agora eu tô conseguindo regravar, então vai ter que ser aqui um pouquinho no escuro mesmo. Depois eu vou tentar editar aumentando o som, mas se eu não conseguir, gente, vou tentar até falar mais perto aqui. Se eu não conseguir, eu peço que vocês ouçam aí através de fone de ouvido para dar certo, tá bom? Oi, gente, eu sentei aqui para começar a conversar com você. Tô achando que tô gravando stories, né? Nem abri a página do livro, não abri aqui a Bíblia. Oh, meu Deus do céu, mas espera aí, vamos lá. Eu vi que de algumas pessoas já indicaram esse livro aí, O Esposo Excelente, da Martha Pease. Esse livro realmente ele é um divisor de águas. Quem puder ler, leia. Você vai querer tacar ele no fogo. Já vou avisando, quando você estiver lendo. Mas continua lendo. Que Deus vai falar no seu coração aí. Você vai ficar uns meses ainda revoltada. Você vai ficar ouvindo a voz dela, mesmo não conhecendo a voz dela. Eu fiquei ouvindo a voz dela vários meses. E tenho certeza que será muito edificante para vocês também esse livro. E eu vou ler aqui um trechinho que que ela fala aqui no livro, sobre a vontade de Deus para cada esposa. Nós vamos começar hoje aí já com as meditações no livro de Provérbios. Eu quis que vocês meditassem aí um tempo sozinhas, né, que Deus pudesse já ir falando ao coração de vocês em cima dessa passagem, para que depois a gente pudesse então meditarmos juntas, né? Então essa meditação vai começar hoje e aí vai até o final do desafio, tá bom? Nós vamos aí meditar versículo por versículo, mas hoje eu vou fazer uma meditação só ampla mesmo, para que a gente já prepare o nosso espírito, o nosso coração. E aí, nesse trecho aqui, ela fala algo muito interessante sobre a vontade de Deus para cada esposa. Eu vou ler aqui. A vontade de Deus para cada esposa cristã é que seu mais importante ministério seja para o seu marido. Gênesis 2:18. Depois do relacionamento pessoal da esposa com o Senhor Jesus Cristo, nada deve ter maior prioridade. O marido deve ser o maior beneficiário do tempo e da energia de sua esposa, e não o receptor daquilo que possa ser o resto, no final do dia. E o que a gente tem dado aí pro nosso marido, né? Você pode estar pensando aí assim, amiga, sua doida, né? Como assim, né? O meu ministério, a minha função nessa terra aqui é viver para o meu marido, né? É o que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra de Deus fala. E a gente aí que foi criada para, né, para trabalhar fora, para ser independente, porque nossa, depender de marido, né? Ninguém merece. A gente criou, a gente nasceu não, a gente foi criada ouvindo isso, né? Que parece que o homem é uma coisa ruim, que você não pode depender dele para nada, que você tem que ser autossuficiente em tudo, né? E essa guerra dos sexos aí que a nossa geração cresceu convivendo com ela, a gente acaba trazendo para dentro do nosso lar, né? Como se o nosso marido fosse o nosso inimigo, como se a gente precisasse o tempo todo estar disputando ou mostrando que a gente é melhor que ele, subjugando, enfim, né? Acho que aí todas conhecem bem essa realidade. E a palavra de Deus vem e fala que o nosso primeiro ministério é o nosso marido. E muitas vezes, quando a gente está aqui no lar, quando a gente está aqui em casa, a gente pode se sentir frustrada, porque assim, eu não tô, né, quem não trabalha fora, por exemplo, eu não estou trabalhando fora, eu não tenho meu papel na sociedade, eu não tenho minha importância na sociedade. Muitas vezes, por conta da rotina do lar, você não tem um papel importante na sua igreja também, então você acha que você também, né, não serve à sociedade, não serve à sua igreja, você está só dentro de casa, só servindo a sua família, só limpando a casa, só cuidando do seu marido. E Deus vem e nos fala que isso é o mais importante, que foi para isso que Ele nos criou e é isso que Ele tem para nós. E se é isso que Ele tem para nós, é o melhor. E se é o melhor, a gente tem que fazer e a gente vai ter alegria e contentamento quando a gente assume isso com inteireza de coração, né? E aí ela segue dizendo: sendo seu marido um cristão fiel ou um incrédulo, Deus quer que toda mulher cristã seja uma esposa devotada, uma esposa excelente. Esta verdade é tão importante para Deus que Ele a revelou clara e completamente em sua palavra, a Bíblia.
De fato, a Escritura por si só é suficiente para prover a sabedoria que a esposa precisa para viver a vida cristã. Uma das passagens mais importantes da Escritura concernentes à vontade de Deus para a esposa cristã encontra-se em Provérbios 31. E aí, quando a gente, não sei se todos se atentaram para isso, já conheciam, já sabiam, essa passagem de Provérbios 31, na verdade, ela é uma carta de uma mãe para o seu filho, o rei Lemuel. Lemuel? Isso, o rei Lemuel. E ali ela vai dando várias orientações para o filho, né, a respeito do governo, como ele deveria tratar, enfim. E ela chega nos conselhos para o filho, quais qualidades que ele deveria buscar numa esposa. Eu brinco assim, né, que só uma sogra para exigir tanto da mulher, né? Mas a gente sabe que isso aqui é palavra de Deus para nós, né? E aí quando você lê essa passagem, você fala assim, cara, essa mulher não pertencia ao tempo dela, né? Se a gente vê a época que isso foi escrito, como era a vida das mulheres naquela época, ela era uma mulher muito para frente, né? Porque ela ia, plantava, ela mesma tinha autoridade para ir lá comprar, sem pedir permissão do marido, ela ia lá, comprava, ela ia lá, plantava, ela ia fazer isso, fazia aquilo outro. E você fala, caramba, né? Essa mulher era correta para a época dela. E aí quando a gente traz para nossa época, a gente fala, pelo amor de Deus, né? Acordar antes de todo mundo, servir o marido, servir os filhos, ficar até de noite acordada, né? Cuidar de tudo na casa, que não sei o que, não, que coisa mais antiquada, né? Ou a gente vai pegar só os versículos que a gente quer, né? Quando eu era mais nova, eu achava que a mulher virtuosa era a personificação da mulher independente financeiramente, que não sei o que e tal. Mas quando a gente lê atentamente, a gente vê que a prioridade dela era a casa dela. Né? E aí, no nosso tempo, nossa, isso é antiquado demais, né? Você vai viver servindo seu marido, que vida medíocre essa sua, né? E por que ela não se encaixava nem naquela época e nem na nossa época? Porque a mulher virtuosa é a mulher que Deus quer que sejamos, então ela é uma mulher atemporal. Né? Ela nunca vai se enquadrar em nenhuma época, porque ela não vive para este mundo, ela vive para a glória de Deus. Né? E a sabedoria de Deus vai ser sempre loucura para o mundo, né? Vai ser sempre espanto para o mundo. Então, eu vou ler aqui a passagem, né? Eu sei que todas vocês já leram, mas eu vou ler aqui de novo para a gente entrar no espírito de novo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Quem não quer ser essa mulher, né? Eu acho que todos que estão aqui têm esse desejo de ser essa mulher virtuosa, mas eu creio que muitos aí achem impossível, né? Tipo, né? Não pra mim, né? E aí ela medita sobre isso, né? Quem pode encontrar uma esposa excelente? O que é uma esposa excelente, né? Porque o versículo começa como mulher virtuosa quem achará. O seu valor muito excede de finas joias. O que é uma esposa excelente, né? Quem pode encontrá-la? Como pode ser reconhecida? Com quem se parece? O que ela faz? Né? E aí ela descreve aqui, né, quais são as qualidades, quais são as virtudes da mulher virtuosa. Depois eu vou postar para vocês essa imagem aqui. E
E aí ela fala, né, que muitas mulheres possuem o desejo de ser. Elas apenas não acreditam que isso seja possível, pelo menos não para elas. E aí ela vem falando que essas características são apresentadas em Provérbios como verdades gerais. Qualquer mulher cristã que conhece e obedece a essas verdades pode tornar-se uma mulher virtuosa, uma esposa excelente. Seu ministério pode crescer sobre a mão educadora de um Deus fiel e amoroso. E aí ela cita aqui 2 Pedro 1,3. Gente, estou toda descabelada, né? E aí ela cita aqui 2 Pedro. E nós vamos ler, eu vou ler a passagem inteira porque essa passagem é muito legal. 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, pelo divino poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, tudo que a gente precisa para ser uma mulher virtuosa tem nos sido doado por Deus, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, reunindo toda a nossa força de vontade, associai com a vossa fé, ou seja, a gente une a nossa força de vontade com a fé de que a gente pode ser essa mulher virtuosa. Associai com a vossa fé a virtude, né? Então a gente precisa alcançar as virtudes. Se a gente crê que a gente pode alcançar essas virtudes, a gente tem que começar a associar essas virtudes à nossa fé. E com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então veja como que essa sequência é perfeita, né? Então a gente une a nossa força de vontade com a nossa fé de que a gente pode ser essa mulher. E a essa fé a gente junta as virtudes. E junto com as virtudes a gente junta o conhecimento. Né? Então, assim, se eu preciso trabalhar a virtude da ordem, eu vou atrás de conhecimento. Como eu consigo manter a minha casa em ordem? Né? Então, assim, eu vou estudar, eu vou adquirir conhecimento para que eu consiga estabelecer essa virtude na minha vida, né? Porque a virtude não vai cair do céu. Né? A gente precisa de um conhecimento para que a gente se firme cada vez mais nessa virtude. E aí, ao conhecimento, a gente liga o domínio próprio, né? Que é onde a gente vai ter que se controlar, né? A gente vai ter que ter esse domínio sobre as nossas ações, sobre as nossas reações. E ao domínio próprio, a perseverança, né? A gente vai aplicar o método, a gente vai ter esse domínio próprio e a gente vai precisar perseverar, né? No método, no conhecimento que a gente adquiriu, e a perseverança, a piedade, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar para nós, para as nossas mazelas, para os nossos erros, para as nossas falhas, e aí a gente começa a aplicar o conhecimento, a gente começa a mudar, a gente fala, nossa, como que eu era miserável, né? Como Deus tem tido paciência e misericórdia comigo. E isso faz com que a gente tenha piedade com os outros também, porque à medida que a gente consegue mudar, a gente consegue romper certas coisas, a gente vê que foi tudo graça de Deus. E aí a gente começa a ter mais piedade dos outros também e querer que isso aconteça na vida dos outros, né? Na vida dos nossos, né? Da nossa família, dos nossos filhos. E com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, né? Então, olha que ordem legal, olha que ordem fantástica. E essa vai ser a ordem dos nossos desafios. Não só desse, né? Porque nesse a gente não vai conseguir abordar tudo. Então, assim, nesse desafio, a gente vai começar pelas virtudes. Então, depois da virtude, a gente vai ter que adquirir o conhecimento para cada virtude, enfim, vocês viram que vão ter muitos desafios aí pela frente, porque a caminhada é longa, gente. A gente não vai se tornar mulher virtuosa em 15 dias, né? Eu falei aí no grupo hoje, né? A gente não precisa dar 30 passos, 40, 50 passos por dia. Basta a gente dar um passo, mas na direção certa. Então, a nossa direção certa são essas virtudes que estão aqui em Provérbios 31, tá? Então, nesse desafio, nós vamos trabalhar as virtudes de forma ampla, né? Eu vou aí nos próximos dias meditar em cada um dos versículos, em cada uma das virtudes, a gente vai conversar um pouquinho. Depois, no último dia, eu vou deixar uma ferramenta para que vocês consigam estabelecer uma meta, um plano de ação para que vocês desse um passo todo dia. E aí, no próximo desafio, a gente trabalha outras coisas, tá bom? Então, a meditação que eu queria trazer para vocês hoje é essa, de forma mais geral. E que a gente possa, eu vou postar aí a fotinha com as virtudes, mas já tenho isso em mente,
né? Meditem aí nessa passagem de 2 Pedro 1, leiam aí do 3 em diante, meditem novamente em Provérbios, continuemos aí orando umas pelas outras, e peça a Deus que dê fé a você, que coloque no seu coração essa certeza de que você pode sim ser essa mulher virtuosa, né? Que com a ajuda dele, com a graça dele, se é isso que ele quer, ele vai nos dar o meio de alcançar também. Basta a gente dizer, eis-me aqui, Senhor, né? Eis-me aqui, cumpra aí a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade aí no meu coração, né? Eu sei que eu tenho lido aí todos os relatos, muitas pessoas têm me escrito em inbox, no Instagram também. E Deus tem falado, né? Como Deus é bom. Deus é muito misericordioso, Ele é muito longânimo. Ele tem uma paciência enorme, enorme comigo. E porque assim, né, tem horas que a gente dá um passo para frente e 5 para trás, mas o importante é que a gente continue no mesmo caminho, na mesma direção, né? A gente pode até tropeçar, né? Tem horas que a gente senta no caminho, tem horas que a gente fala, hoje eu não vou dar nenhum passo, né? Tem horas que a gente deita, tem horas que a gente dorme, mas a gente tem que dormir, sentar, dormir, mas no caminho, tá? No caminho, com a direção certa para onde a gente quer chegar. Então, façam essa reflexão, peçam fé a Deus, que Deus coloque essa certeza no coração de vocês, que com a ajuda dele vocês podem sim ser essa mulher virtuosa. E vamos caminhar juntos, tá bom? A gente se vê aí na próxima reflexão. Não era para ter sido tão demorada, mas foi, desculpa. As próximas vão ser mais curtinhas, porque a gente vai pegar só 1 ou 2 versículos por vez, tá bom? Então é isso. Depois eu vou colocar uma meditaçãozinha aí naquela imagem, uma atividadezinha. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.